O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem isso em dia de sábado, que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, começou e comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Então Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estenda a mão. Ele estendeu a mão e ficou curado. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje para nós mostra que Cristo Jesus, ao andar com seus discípulos no meio do milharal, e seus discípulos famintos, a uma vez faminto, recolhe o alimento para comerem. Até aí tudo bem, tudo normal. Porém é dia de sábado. É o dia de sábado. Se nós formos analisar um contexto no tempo de hoje, por exemplo, nós também somos cheios de leis. Cada governo que aparece, cada assembleia que aparece, constitui leis e leis e leis. Então o problema não são as leis. O problema é que a lei não é para todos. O problema é que se cria lei e muitas vezes aqueles que as criaram
burlam as leis. Eu costumo dizer que cadeia não é para pobre, ou melhor, desculpa, não é para ricos. Cadeia funciona para pobre, funciona. É lei, existe lei. Então o problema aqui não são as leis. O próprio Deus criou lei. Porque nós não somos capazes de vivermos sem lei, sem regras. Nós não somos capazes de deixar com que cada um viva do jeito que quiser. Deus percebeu isso quando nos enviou o Decálogo, os 10 mandamentos, porque nós não somos capazes de viver segundo aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus nos apresenta. E aqui, amados irmãos, nos apresenta lá do livro de Deuteronômio: guarda o dia de sábado para santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. E por quê? Tem uma regra aqui. Lá na Babilônia, bem lá atrás, o Antigo Testamento, 90% dele vem desse contexto babilônico. E lá na Babilônia se fazia necessário cumprir as regras. Ensinavam-se ali a cumprir a lei, regras e mais regras. Porém, nós vamos perceber que uma vez que o povo de Deus fora escravizado por Faraó, e Faraó querendo fazer as grandes construções, e assim o fez, com o esforço e o sangue do povo hebreu, e o povo de Deus no sofrimento, mas o povo guardava, e aí era o diferencial daquele povo que fora escravizado: o povo guardava o sábado. Ainda que o faraó os obrigasse a trabalhar, no sábado eles paravam para dar atenção a Deus, paravam para clamar o nome de Deus, paravam para suplicar, dizer para Deus: nós não suportamos mais tanto sofrimento. No sábado eles preservavam para estarem com Deus. Por isso, essa primeira leitura mostra a santificação dessa importância do sábado. Porém, São Paulo vai dizer para nós: antes, porém, o salmista diz: exultai no Senhor nossa força. Exultai no Senhor nossa força. Onde o povo escravizado encontrava força? No Senhor. Onde o povo escravizado encontrava refrigério, paz? No Senhor. Por isso o salmista vai dizer: cantai salmos, tocai tamborim, harpas, liras suaves, tocai. Na lua nova soai trombeta, na lua cheia, na festa solene. Em meio àquele sofrimento todo, eles conseguiam festejar. É como se eles saíssem daquele tumulto, e agora é a vez de Deus em nós. A vez de Deus em nós, a hora de Deus em nós. E eles
exultava com alegria e revigoravam suas forças no Senhor. Por isso diz para nós São Paulo: no meio das trevas brilha a luz. No meio das trevas brilha a luz. Quem de nós não temos problemas? Quem de nós não temos dificuldade, umas ou outras? Quem de nós não temos desafios? E quem aqui levantar o dedo quando eu perguntar quem tem problema e dizer que não tem, quem não tem problema, eu vou arranjar um para você. Logo arranjo para você. Nós somos problemáticos. Nós temos problema de todos os níveis. Em casa, na igreja, na sociedade. Nós estamos preenchidos de problemas. Por isso precisamos exultar no Senhor nossa força. E Ele vai dizer, São Paulo, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, porque trazemos esse tesouro em vaso de barro. E quem é esse tesouro? Olha o que São Paulo diz: é Cristo. Vaso de barro sou eu, é você. Trincamos, somos sensíveis. Ele é maior do que nós, por isso nós precisamos proteger esse Deus que na Santíssima Eucaristia entra em nós. Trazemos dentro de nós esse grande tesouro em vaso de argila, que precisa proteger da chuva. Se não pode ficar muito no sol, senão racha. Tem todo cuidado com esse tesouro que nós recebemos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso hoje, diz o texto, que Jesus está aqui com muita raiva. Muita raiva. Como é que é isso? Nunca ouvi falar nisso. Vem um padre de longe dizer que Jesus estava com raiva. Muita. E não era pouca. Porque ele encontrou um povo de coração duro, de coração mau. Existe gente na igreja de coração duro, mau, perverso, capaz de produzir sofrimentos na vida do outro, capaz e muito capaz de produzir dor, quer em sua casa, quer no seu trabalho, quer na sua escola, quer na sua igreja. Jesus do Santo Altar olha para nós, olha para mim, olha para cada um de nós. E que sentimento você, eu, trazemos no coração de Jesus? Ele encontrou um povo de coração duro. E aí questiona o Senhor, porque os seus discípulos comem o que não é permitido no sábado. No sábado não é permitido. Eles reproduziam aquele tempo da Babilônia, onde aqueles que eram escravizados, que tinha amor ao Senhor, oravam, rezavam e criavam naquela comunidade um só coração, não somente pelo sofrimento,
mas também pela alegria, pelo júbilo, pela adoração a Deus. Era uma comunidade onde estavam juntos, quer na alegria, quer no sofrimento. E aqueles que traziam essa lembrança, transformaram essa lembrança em egoísmo, em prepotência, uma lei que não serve para amar, uma lei que não leva ao amor. Eles traziam, os fariseus, alguns mestres da lei, traziam essa temática, transformando essa temática em sofrimento, porque existia ali uma hipocrisia. Agora veja bem, amados irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um provocador, Ele é um grande provocador. E Ele diz para aqueles que o questionavam: ora, eu lembro dessa lei, eu lembro desse sábado, eu lembro bem, e eu pergunto para vocês, o sábado, o que é permitido fazer? O bem ou o mal? Ajudar um irmão ou deixar o irmão perecer? Qual é a resposta de uma vida religiosa, de uma vida aparentemente cheia de Deus, Amados filhos, eu não sou padre para parecer que sou padre, eu tenho que ser padre, eu não posso parecer que sou padre. Um pai, uma mãe, não pode parecer que é mãe, que é pai, tem que ser. Um filho não pode parecer que é filho, tem que ser. Chega de hipocrisia na casa de Deus. Um padre que parece ser e não é, um pai, um esposo, uma esposa que parece ser e não é, e está todo mundo na igreja, está todo mundo dentro da igreja, exatamente aqui. E nós temos leis, nós também temos leis, e a nossa lei é o amor. A nossa lei é a lei que brota desse coração do nosso Senhor. Então, amados filhos, nós somos provocados hoje numa pedagogia de entendermos o que Jesus está dizendo para eles, para mim e para vós. Chega de hipocrisia. A igreja não precisa de mim, a igreja não precisa de mim, muito menos de vocês. A igreja não precisa. Se é para sermos o que a igreja não é, não venham mais, não venham mais, porque este mundo não precisa mais de hipócritas, não precisa, e a igreja não precisa. E nós precisamos rever a nossa postura. Comungamos o Senhor e temos uma vida de hipocrisia, faz com que essa palavra de Deus hoje nos questione. Quantas pessoas com coração duro não conseguem perdoar, e a chave do coração do amor é o perdão.
Sem perdão não há amor. Não é possível. E até quando nós admiramos Jesus e não perdoamos? E aí você dizia assim, mas padre, Jesus estava com raiva. Gente, raiva é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Sentir raiva é pecado? Está dividido aqui, meu Deus. Sentir raiva é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Sentir. Nós podemos sentir tudo. O que não sente é o banco que vocês estão sentados, a pedra, mas nós podemos sentir. O problema é o que eu faço com o que eu sinto. O problema não está no sentir, o problema está no agir a partir daquilo que eu estou sentindo. Aí constitui o pecado. Aí constitui o pecado. Então nós somos provocados hoje por essa palavra de Deus para agirmos com o coração do Senhor, deixar com que esse coração nos modele nas nossas ações. E aí Jesus coloca aquele homem de mão seca, coloca aquele homem no meio e cura aquele homem sem que aquele homem peça. Não pediu. Jesus cura para mostrar que Ele é o Senhor do sábado. O sábado dele, o sábado do Senhor é o amor, é a misericórdia, é a bondade, é a caridade que nos falta. Todos nós tem nos faltado esse amor, essa misericórdia que vem desse Deus. Então hoje nós somos provocados por essa palavra para deixar o nosso coração modelar no coração do Senhor. Como eu sei que eu perdoei alguém? Como eu sei? Quando eu consigo rezar pela pessoa. Estou dizendo para andar abraçado com ela, não, ela não presta mesmo não. Estou dizendo nada disso não. Estou dizendo que você reze, que você peça o céu para aquele coração, que você suplique a Deus. Quando você conseguir rezar por ela, sem aquela espuminha, quando pensar nela, ó, aquela espuminha aqui do lado aparecer, hein? É porque você perdoou de todo o coração. Porque aquela dor que ela te provocou não dói mais. Porque o amor de Deus é maior do que a dor que você viveu. Por isso, amados irmãos, não tenhamos um coração seco, tenhamos um coração transformado pelo Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.